Última aula de ginástica rítmica, falando hoje de pivôs, fitas e bolas. Lembrando da estrutura das atividades, das apresentações de GR, nós temos os grupos fundamentais, que são saltos, equilíbrios, pivôs, flexibilidade e onda, e outros elementos que compõem a coreografia também, como saltitos, deslocamentos, circunduções, balanceios, passos rítmicos e giros, tá? E aqui embaixo os componentes que eu já apresentei para vocês, as figuras que expressam, representam esses aparelhos. Então a ideia é a gente conhecer um pouco do elemento corporal pivô e desses outros dois aparelhos que compõem as apresentações de ginástica rítmica, tá bom? Lembrando que eu tenho arcos, bolas, cordas, fitas e massas, que são os principais e aparelhos utilizados nas apresentações de ginástica rítmica e no ensino da iniciação esportiva. E dentro dos movimentos de rotação, que é o que o pivô se enquadra, nós temos as rotações que são os rolamentos que fizemos, muitos giros também que realizamos na ginástica artística e também são aqui incluídos na GR, e os pivôs que são nada mais do que giros ao redor, sobre o próprio eixo corporal. Aqui é um giro, como pode observar, salta, gira, aterrissa, salta, gira e aterrissa. E os pivôs são os giros que se envolvem, são os giros realizados sobre o próprio eixo, o eixo do próprio corpo. Então aí nós temos um elemento que se relaciona bastante com o equilíbrio, tanto o equilíbrio corporal quanto a própria orientação espacial da atleta, que são fundamentais essas combinações. Então aqui nós temos acima balé, por exemplo, que é muito comum encontrarmos os pivôs no balé, que os giros são feitos sobre o próprio eixo, e aqui é um exemplo na trave de equilíbrio, na ginástica artística. Esse giro de 360 graus ao redor do corpo. Então, o que deve ser caracterizado para ser considerado um pivô? Realizado na meia ponta, ter uma forma definida e fixa de giro realmente sobre o próprio eixo durante a rotação até o final do movimento. Então, o pivô ele tanto é realizado na meia ponta quanto ele precisa ter uma forma bem definida e bem expressa, como aqui, por exemplo, com o pé na meia ponta, o atleta usando as massas, pega impulso, dá o giro sobre o seu próprio eixo, no canto, no seu próprio local, sem tantos deslocamentos, o pé na meia ponta. Isso é um pivô, tá? Usando aqui as massas, movimentando as massas junto com o corpo e realizando esse movimento, podendo ser feito com o tronco na horizontal ou totalmente verticalizado. Aqui é outro exemplo de giro. Observem que aqui ela fica batendo constantemente as massas uma na outra, para não caracterizar que o movimento está parado, que o aparelho está parado. Observe que interessante. Então, os principais erros é fazer uma oscilação, cair durante o giro, durante o pivô, não ter uma forma definida de uma rotação adequada, apoiar o calcanhar durante a rotação, perder o equilíbrio ou flexionar o joelho. São os principais erros que não podem existir durante a realização dos pivôs, tá? Então, lembrando, extensão do joelho completa, o tronco horizontalizado e retorno ao movimento. No caso aqui é o tronco horizontalizado, poderia ser verticalizado. Pés em ponta, finalizei o movimento quando encostei o calcanhar no chão, tá? Então, pode ser feito sem ajudas ou com ajudas, como que nós vimos anteriormente na aula de equilíbrio, que eu vou falar um pouco mais agora, que aqui eu coloco a implementação quando eu uso equilíbrio junto com os pivôs. Então, a gente sempre começa a trabalhar pivô, gente, na barra, na parede, que exige um pouco de noção espacial, logicamente, mas flexibilidade. São elementos fundamentais dentro dessa realização. Então, os trabalhos feitos na barra, o balé é fundamental. Eu já comentei com vocês sobre isso, que nas ginásticas o balé ele compõe um elemento primordial nessa execução, nessa realização. Ao centro, os exercícios de pivôs já com forma definida devem ser iniciados com giros de 90 graus, depois 180 e por fim 360. Como é que eu começo a trabalhar esse processo? Giro 90 graus, depois 180, depois 360. Tem que ter, logicamente, uma estrutura muscular, articular adequada para que esse giro possa acontecer sem machucar o aluno, sem machucar a atleta e realizar essa movimentação completa, certo? Utilizando o giro pivô
Uma fita, que é só um exemplo, então observe que está sempre presente. Pivôs são elementos que compõem, no caso aqui o passê, que envolve esse movimento que eu já apresentei também, essa flexão do joelho e esses movimentos combinados. Perna livre à frente, observa que esse aqui também já apresentei para vocês, executando um pivô junto com o elemento equilíbrio. Perna livre lateralmente, usando o movimento na meia ponta com o pivô, giro ao redor do corpo. Corsaco também já apresentei girando com nessa movimentação com o aparelho em movimentação. Arabesque também já apresentei para vocês que pode ser incluído dentro do componente equilíbrio, mas junto com um giro sobre o corpo envolve um pivô. Outros movimentos também, esse aqui, ó, inclusive tem uma figurinha móvel lá na frente que compõe esse movimento também. E lembrando o pivô feito com o arco agora. Observe que eu apresentei lá na frente, feito com as massas aqui com o arco. Observe que essa dela já erra porque ela deixa o tronco não ficar mais tão horizontalizado. Observe que ela, no final do movimento, a cabeça dela, o tronco está bem inclinado para baixo. Esse movimento é um tronco que deve ficar horizontalizado. Ela já está com o tronco inclinado à frente, que perde um pouco da estabilidade e da condução do movimento, né? Que é um outro tipo de pivô, que ela mantém o pé completamente no chão, não tira, ela tira um pouco só, tira o calcanhar e retorna com o calcanhar ao chão, porque justamente ela perdeu estabilidade, colocando o tronco inclinado para frente, não horizontalizado, certo? Então, as fitas, que são os aparelhos mais atraentes, especialmente para a criança, pelo movimento que ela faz, pela beleza daquilo que executa no ar, tem variedades também diversas. Nós temos nas fitas o estilete, que é a varinha, a peça de prendedor e a fita que geralmente é de cetim. De 3 metros ou 5 metros, depende da faixa etária de utilização. 3 metros de iniciação, 5 adulta, ou 5 juvenil e 6 metros o comprimento de uma competição de adultos. Tá? A largura de 5 centímetros. Então as fitas, elas estão também de cores opcionais, vai depender também daquilo que a atleta está apresentando, a roupa da atleta. Então observem que é um esporte caro, eu tenho que estar sempre comprando aparelhos que combinem com a apresentação do grupo. E o que, é que eu posso fazer com as fitas? Principais maneiras, bumerangue, espirais e serpentinas, vamos também ver isso aqui na prática. Aqui é um exemplo de serpentina, que são esses desenhos com a fita no ar ou no solo, são esses movimentos de zigue-zague. A serpentina ela pode ser feita aqui em diversas posições, diversas possibilidades, com equilíbrio, com pivô. Manter o dedo indicador por cima do estilete para dar estabilidade e executa o zigue-zague, que é a chamada serpentina. Observe, serpentinas em diversas posições. Equilíbrio com a perna lateralmente, posição baixa, posição média, posição alta, tá? A corda, a fita, ela em teoria ela não pode encostar no chão, mas eu estou em posição baixa, em posição média, aí sim. Isso aqui expressa um movimento completo sendo realizado, não expressa que a fita está parada. Então, isso aqui pode ser feito, mas observe que em geral, se ela está em pé, a fita não encosta no chão. Espirais, que nada mais são do que movimentos circulatórios em forma de bolinhas desenhadas no ar ou no solo. Eu posso trabalhar dessas duas maneiras também. Exemplos aqui que envolvem tanto com saltos, movimentos no chão, movimento de joelho, essas bolinhas que são feitas no ar, tá? As espirais. E lançamentos e recuperações, que são feitos com a fita, podendo ser feito com estilete, ou mesmo com a própria fita em si. E os lançamentos bumerangues, que são lançamentos de retorno, que você pega numa ponta da fita e recebe ela ou pelo estilete ou pela pontinha, que é uma espécie de bumerangue, que ela vai e volta. Então, isso aqui a gente vai ver na prática. Então, isso aqui compõe uma apresentação de ginástica rítmica com fita. Observa, equilíbrio com a perna lateralizada. Também se repetindo aqui. E aqui há movimento de espiral, certo?
Aqui é uma espécie de bumerangue, lançamento, na verdade, perdão. Lançamento, ela lança com, acho que a perna e tá querendo receber ela com a mão aqui embaixo. Lançamento com o membro, recepção com o boto também, como nós fizemos isso nos outros aparelhos, certo? Já a bola, que também já começamos a trabalhar com ela tem aproximadamente 400 gramas, é uma bola relativamente pesada, e eu posso fazer vários movimentos. Observa que interessante esse. Uma das pernas está empurrando a bola e a recepção feita com as mãos. Lançamento com o membro, recepção com o outro. Isso aqui é muito comum na ginástica rítmica. Lançar com a mão, receber com o pé e vice-versa. Tá? Movimentos em 8. Nada mais é do que você pegar a bola e fazer um 8 no ar. Assim também como nos arcos, 8 no ar. Posso fazer com as fitas, posso fazer com as bolas. Quicada, que é quicar a bola no chão. E circundução, que é você girar o seu ombro com a bola na sua mão. É a expressão da leveza do aparelho durante a realização do movimento. São as principais ações feitas com a bola. Lançamento e recuperação, que com a quicada, observa que ela lança, corre, salta, pega a bola no final. Lancei, saltei, recuperei, a bola quicou e aqui ela está à frente. Então, observem que são combinações já de fundamentos. Lançar, correr, saltar e receber. Circunduções, aqui eu tenho um exemplo de circundução frontal. Bolinha vindo para a lateral e descendo no mesmo ponto, tá? Eu tenho a bola tocando o corpo, girando pelo corpo, como nós fizemos também pelos braços, e lançamento com as mãos, bola com salto, observa aqui que a bola está relaxada na mão do atleta, os rolamentos no chão, junto com movimentos de saltitos, de danças, movimentos de elementos corporais secundários que podem ser feitos, certo? Equilíbrios com a bola, também sendo realizado em diversas posições, e aqui outro elemento de equilíbrio com a bola sendo utilizada. Salto com a bola, então eu tenho lançamentos, recuperações, quicadas, rolamentos livres sobre o corpo e rolamentos da bola sobre o solo. Não é difícil entender isso. Então, logicamente, que eu tenho que ter uma destreza manual para a realização dos movimentos, para a condução da estética e da organização dessa realização desse movimento como um todo. E aqui nós temos a apresentação em conjunto, como no exemplo, tenho aí 3 bolas, uma bola, 2 bolas e outra que está escondida, 3 bolas e 2 fitas, que é o comum aqui na ponta eu tenho os aparelhos reservas. E por fim, aqui nós finalizamos a ginástica rítmica, essa é a nossa última aula, ficando os elementos flexibilidades e ondas, que nada mais são do que movimentos que envolvem flexibilidade, que expressam flexibilidade. Essa flexibilidade ela é realizada quando você está, por exemplo, em um movimento, esse aqui, que estende completamente o tronco, que estende completamente o corpo, expressa essa flexibilidade ampliada. Então, isso é o elemento de flexibilidade quando ele entra nesse componente de apresentação, ok? Então, gente, aqui estamos finalizando esse conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato.